A autoconfiança é uma importante construção que a gente precisa fazer desde criança para saber como a gente se enxerga e se coloca no mundo. Será que a gente tem atenção em relação a como a gente está ajudando os nossos filhos a construírem essa autoconfiança? Meu nome é Bruna e esse é o Pod Clean, o podcast da Clean. E hoje eu convidei o Edson Paulo, psicólogo, para estar aqui comigo hoje batendo um papo sobre isso. Bem-vindo! Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Clean, pelo convite. É um prazer estar aqui falando por algo tão importante sobre a infância. Edson, algumas pessoas ainda acreditam que a criança não tem noção sobre ela, sobre o lugar que ela ocupa, sobre os seus sentimentos e que esse tipo de conversa não é para ter ainda na infância. Você pode começar falando para a gente sobre a importância disso? É muito importante, né, a gente ir abandonando essa ideia, né, de que a criança é só uma tela em branco, onde a gente é que vai projetar tudo o que ela vai ser, ou até mesmo achar que a criança também não tem influência no meio, né, que ela ocupa. Então, o bebê desde intraútero, né, nós já temos estudos que provam que ele já está tendo experiências com o meio externo, né, através do som, da luminosidade, dessa movimentação do corpo materno. Então, depois que ele nasce, isso tudo, né, ainda se potencializa, né? E o que acontece? À medida que nós vamos crescendo, né, a gente vai fazendo o quê? Uma restrição desses estímulos, dessas captações. Mas na infância isso é muito, né, maior, então ele está percebendo tudo, está entendendo tudo, não de uma forma racional como um adulto, mas ele está vivenciando aquele ambiente e ele está vendo que lugar ele ocupa, né, para esse outro que está cuidando dele. Então essa atenção na primeira infância, essa atenção de dar ao sujeito um lugar de potência, um lugar de existir, é muito importante desde os primeiros dias de vida da criança, desde que ela nasce. E como é que impacta isso depois de uma percepção dela de adolescente ou de adulto? Como trata ela na infância? Como é tratado isso na infância dela? Isso. Uma das questões mais importantes é a maneira com a qual eu estabeleço laços afetivos e no qual eu sou tratado. Muitas vezes eu vou buscar esse mesmo modelo nas minhas relações posteriores. Então a criança ela está vivendo num ambiente de autoritarismo. Provavelmente, né, nós vamos ter uma criança que ela vai se embotar mais e ela vai buscar depois pessoas que representem esse autoritarismo. Por isso que a gente fala que a infância é um chão que se pisa a vida toda. E é importante a gente pensar e cuidar desse chão para que a gente tenha liberdade, né? Para que a gente tenha autonomia. Eu acho que isso é o mais importante que um ser humano pode ter, né? Lugar de fala. Então eu acho que desde a infância, desde muito pequenininho, a relação com qual eu estabeleço com esse outro, se é um outro com uma permissividade excessiva também, isso também influencia, né, no desenvolvimento dessa criança. Então tomar cuidado com os extremos, que eu acho que isso acaba trazendo um impacto e a criança acaba sofrendo as consequências depois. Como a gente, enquanto pais, pode estimular essa autoobservação das crianças, essa importância para a autoconfiança dela? Tem como isso no dia a dia a gente fazer? Isso. Eu acho que às vezes eu escuto muitos pais dizendo assim, eu tenho um cuidado de falar palavras positivas, de poder incentivar, de poder, né, garantir que eu amo demais esse meu filho, que ele é o mais bonito do mundo. Isso tudo eu escuto muito no consultório. Mas se a gente puder fazer uma reflexão, né, se você estiver incomodado com algo seu, e eu te falar, nossa, mas isso está tão bonito, mas você está incomodada com aquilo, você acha que isso tem um efeito? Vai ter um efeito imediato, né? Vai ter um efeito ali na hora. Mas amanhã, quando você acordar, você vai estar com o seu incômodo de novo. Porque não é só a palavra de afirmação, mas é esse incômodo que eu tenho com algo que é meu, que esse ambiente precisa tolerar e muitas vezes dizer, a gente somos diferentes, cada um é de um jeito, você, né, não gosta de conversar tanto, ou você já é mais comunicativo. Acolher o que a gente tem enquanto personalidade, enquanto estrutura, né, eu penso que isso que vai dando a condição da criança poder integrar o que é dela. Então, mais do que palavras de afirmação, talvez é a gente poder acompanhar essa criança e tolerar os momentos que ela também está vivenciando, um momento de tristeza,
de choro, de birra. Eu acho que nesses momentos é que a gente de fato ajuda, porque é quando a criança precisa. Muitas vezes a gente está elogiando a criança e ela tá, ai, nossa, não acredito, né? Por que tá falando isso de novo? Meu filho mesmo fala, né? Nossa, lá vem você com essa história de eu sou o seu maior amor do mundo. Então, é bom isso? É bom, porque é uma maneira de se comunicar, mas não é isso que vai formar a autoestima da criança. Tem uma linha que fala que a gente não pode elogiar os nossos filhos, a gente precisa elogiar as ações, as atitudes que eles fazem. Você concorda com isso? Tem alguma... eu acho algum valor isso? Eu acho que tem o seu valor, né? Porque também se a gente fica, né, num processo de elogiar demais, acaba que a gente, né, tá dizendo para essa criança, olha, o mundo também só vai poder te elogiar. Então, e o que acontece? Chega uma hora que esses elogios, né, não me satisfazem mais, porque eu já tô tão acostumado com aquilo. Então, o que eu acho é que a gente precisa ter verdade. Se o seu filho fez um desenho, né, e ele veio te entregar, o que você sentiu com aquele desenho? Como é que foi esse impacto que você teve, né? E como é que você vai dizer disso para ele? Eu acho que isso é muito mais importante do que a gente só romantizar demais as relações e aí a gente não prepara essa criança para o mundo, para a vida. Então a verdade é o melhor que nós podemos ter com tudo e com todos, mas não é uma verdade que invade o outro, é uma verdade amorosa, afetiva e que diz que produto bom, muito obrigado, mas que se também você, né, tá lá brincando com o teu filho, ele tá te dando comidinha na boca, não faz de conta, e você já comeu 10 vezes, vamos dizer para ele que a gente tá satisfeito, porque senão também ele vai ficar com a ideia de que toda a produção dele o outro precisa aceitar. E não é assim que as coisas precisam acontecer, né? Dá para eu falar então, esse desenho não tá tão bonito, ou assim, o que você acha de treinar mais? Vamos fazer de novo? Eu acho que a gente pode dizer para ele qual que foi a sensação que eu tive recebendo aquele desenho. Sair da estética, né? Do bonito ou do feio? Do bonito ou do feio. Mas dizer, nossa, acho que você tá querendo me dar alguma coisa, né? Por que será que você fez esse desenho para a mamãe? Nossa, acho que você está querendo me presentear. E aí pensar também que momento que você está vivendo da tua vida. Porque qual que foi a intenção dessa criança trazer esse desenho? Nada, né, é vazio. Tudo tem um fundamento por trás do universo infantil. O brincar, o faz de conta, a produção. Se a gente puder ter um mundo onde a gente pode parar um pouquinho e pensar nessa subjetividade, nós vamos ajudar muito mais as crianças a construir uma relação, né, de entendimento daquilo que eles estão sentindo, porque senão fica só no crivo da estética, ou então no tá bom ou tá ruim, e eu acho que isso acaba reduzindo o produto que a criança está nos oferecendo. Existe alguma coisa que a gente faça que não contribui com essa formação da autoconfiança dos nossos filhos? Sim, uma das coisas é a dificuldade de dar a eles autonomia. Eu acho que a autonomia é algo que vai ajudando muito na construção desse quem sou, né? E nessa possibilidade de eu me encontrar também no mundo com aquilo que eu tenho. Então eu penso que, né, até um dos conceitos, né, dentro da psicanálise que a gente estuda é a mãe suficientemente boa, que a gente não vai entender só como a mãe, mas nós vamos entender como todas as pessoas que se relacionam com a criança. O pai, a avó. Então, à medida que essa criança vai dando conta de alguma coisa, eu vou me tornando desnecessário. Eu vou deixando de, né, fazer para que ele possa fazer. Mas não ficou a melhor escovação dos dentes do mundo. Aí vem o ideal, né? Eu quero algo. Então, vamos combinar, né? Que nós vamos fazer uma boa escovação uma vez por dia, mas que todas as outras é ele que pode fazer por ele mesmo. É ele que pode montar o prato dele. Mas ele não vai comer todos os legumes e tudo aquilo que eu gostaria que ele pudesse comer. Tá, mas o que está contribuindo para ele, né? Essa escolha do alimento, a montagem do prato. E se a gente vê que alguma coisa está saindo muito daquilo que é o esperado e o que vai trazer saúde para ele, nós vamos intervir. Mas tolerar também a criança ir pegar o copo d'água e derrubar um pouco essa água. Às vezes a gente não quer, né, que essas coisas vão acontecendo, mas é nesse derrubar que a infância está vivenciando e aprendendo. E é curioso que quando um adulto derruba alguma coisa, a gente vai lá se prontificar para, olha, quer ajuda? Precisa de ajuda? Puxa, aí a pessoa, nossa,
fiz uma coisa, né? Um acidente. Ah, não, acidentes acontecem, mas quando é a criança a gente costuma cobrar, né? Isso, ou evitar. Então eu já sei que meu filho, né, é um pouquinho, vamos dizer assim, agitado e ele vai pegar essa água de qualquer jeito, então deixa eu resolver, porque eu não quero ter o trabalho depois também de ajudá-lo a limpar. Eu já me antecipo, então. E aí o que eu tô invalidando? Então, assim, de uma forma indireta, a gente está interferindo, né, nessa questão da autoestima. E quando o nosso filho erra, né, aí é o momento que eu acho que, de fato, mais a gente ajuda. E o quanto a autoestima e a saúde mental dos pais interfere nessa criança? Tem alguma relação? Tem. O ambiente, né, não é só o ambiente. Eu acho que por muito tempo também os pais foram muito responsabilizados por tudo que acontece com os filhos. E os estudos mais recentes e que, né, os autores que estudam a infância têm pensado é no aspecto de bidirecionalidade, né, que é essa criança influenciando esse pai e essa mãe a ter alguma atitude e esses pais influenciando as atitudes que essa criança está tendo também. Então não é uma coisa ou outra, mas é o que está entre. O que acontece entre eu e meu filho, né? Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Um ambiente saudável é um ambiente que tem, né, ruídos, é um ambiente que também tem vitalidade, que tem horas de mais, né, intensidade e tem horas de mais calmaria. A gente não está dizendo de, né, um movimento sem vitalidade, porque se a gente pensar, né, em algo que possa não ter movimento é estar morto. Então, desde que a gente vive, vai ter oscilações, não tem o mundo ideal, mas é essas oscilações que vai podendo, né, também a criança se beneficiar disso. Então um ambiente, né, que possa ser acolhedor, que possa respeitar, que possa esperar o tempo da criança, isso tudo está ajudando a criança a construir o que é ela. Quando eu interfiro muito assim, ou também faço pré-julgamentos, isso interfere, assim, ah, você não consegue fazer isso, ah, você é muito agitado, ah, você não dá conta de fazer isso. Isso interfere? Sim, sim. Então, se eu estou dizendo, eu estou rotulando, né, na verdade, a criança, né? Então, dizer que ela é agitada, dizer que ela é estabanada, dizer que ela é muito intensa. Ah, mas intenso, né? Não é uma palavra... Mas isso tem um impacto. Lá na frente, quando ele vivenciar alguma coisa, ele diz, eu já ouvi alguém dizer que eu era intenso demais, né? Então, vai gerando uma culpabilização também. Então, precisa ter cuidado com isso. Uma criança que ela tem muita necessidade de movimento, ela não precisa ser colocada numa caixinha. Ela precisa de mais espaço, ela precisa de vivenciar esse corpo, ela precisa de poder, né, colocar isso em movimento. A ideia de restringir o espaço para que essa criança se organize, tem alguma coisa de errado aí, né? Eu senti isso na pele. A Maia eu considero uma criança do movimento. E a Maia, quando ela se desregulava por raiva, quando era menor, agora ela já consegue se regular mais fácil. Eu queria abraçar e conter, né? Abraçar, conter, e ela precisava sair, extravasar. E aquilo para mim era um lugar desconfortável, porque eu achava que eu não estava ajudando ela e ela só precisava de espaço. Isso. E poder dizer para ela, né, corre minha filha, corre que você tá precisando disso agora e daqui a pouco se você quiser vem me dar um abraço. Isso é respeito, né? Isso é respeito, isso regula e organiza a criança, dá para ela um lugar de eu posso ser eu. Então olha a autoestima aí, né? Olha esse lugar sendo exercido, essa possibilidade de existir. E tem um outro que me aguenta, que eu tenho um espaço dentro dele e não eu preciso caber o tempo todo dentro dele ou então caber dentro de um abraço quando o que eu quero é sair correndo. Então ter essa sintonia fina é importante com as crianças e eu penso que o aceleramento do tempo, a quantidade de trabalho, a quantidade de coisa que a gente vai se envolvendo quanto pais, acaba nos tirando a possibilidade de olhar de uma forma mais, né, subjetiva. A gente fica muito racional e eu penso que essa racionalidade nos tira a possibilidade de vivenciar o que é o meu filho. A gente sabe que a relação não é só entre os pais e os filhos, a gente tem todo um ambiente, escola, amigos, família, né? Não esse núcleo familiar mais próximo. E a gente acaba experimentando situações aí desagradáveis até. Ah, essa menina não para quieta. Ou até nomes que a gente... que não são nada positivos. Como é que a gente pode interferir? Isso.
Eu acho que a criança também se incomoda se a gente interfere demais, mas com certeza quem está ouvindo já vivenciou a ideia de que quando a criança reclama de um amiguinho, a gente fala, eu vou lá na escola então. Eles falam, não, pelo amor de Deus, né? Não vai lá não. Deixa comigo, eu vou resolver. Isso, porque também existe, né, essa ideia de a gente poder criar na criança essa capacidade, né, de poder parar o outro. Porque se a agressividade, né, que a agressividade é vida, né, nós não estamos falando de violência, nós estamos falando de agressividade. Se a agressividade está na mamãe ou no papai, né, que vai ter que parar o titio, parar a vovó, parar alguém que incomodou ela também, isso não está dentro de mim. Então eu estou sempre buscando alguém para fazer isso por mim no mundo. Então eu acho que a gente tem que proteger os nossos filhos, poder ensinar para as pessoas como é que a gente educa na nossa casa, o que na nossa casa é permitido, entender que esse crivo, né, da velocidade ou, né, da agitação, ou então daquilo que a criança vive, que a gente está percebendo, que não é uma coisa que está passando despercebido, mas que a gente tem um espaço para isso e que isso não está impactando no aprendizado, não está impactando no crescimento e nem nas relações da criança. E que ela é assim, né? E que esse é o movimento que ela precisa. Então eu penso que poder também comunicar isso para a sociedade, porque a sociedade vem restringindo, cada vez mais a criança não tem espaço, cada vez mais a casa tem que ter uma brinquedoteca com uma porta fechada, porque as crianças têm que estar lá dentro sem fazer barulho para não incomodar o jantar dos adultos. Então isso é um problema, porque a infância não foi pensada para isso, né? A infância foi pensada para poder estar esbarrando na gente, para poder estar indo lá e cutucando. Mas quando ele cutuca ou quando ele te chama, é hora de você olhar para ele e dizer muitas vezes, olha, espera um pouco, já já eu te atendo. Não é uma demanda que precisa ser atendida imediatamente. O que não dá para acontecer é a criança precisar gritar 6, 7 vezes e você no eletrônico e às vezes você não está ouvindo. E aí quando você escuta, você diz, para de gritar! Mas por que ele precisou gritar? Então acho que essas coisas a gente pode ir pensando que a gente se pega fazendo isso no dia a dia, né? E eu acho que nós não somos diferentes de ninguém, né? Mas a questão é, se perceber nisso nos dá a possibilidade de melhorar essas rotas e de ir se, né, todo o tempo podendo repensar essa paternidade, maternidade, né, essas funções parentais que a gente exerce e que independe da questão de gênero. Mas você vê uma diferença entre pai e mãe, como lida com essa questão de autoestima? Eu vejo uma diferença, né, nisso, até porque eu acho que tem uma questão cultural que ainda está deixando de existir com tanta força. Então, às vezes, ainda tem, sem uma intenção de prejudicar, mas ainda tem aquele engole o choro, né? Ainda tem aquela situação homem não chora, ainda tem situações que diz, isso é coisa de gente fraca. E principalmente eu vejo isso muito com os meninos acontecendo, né? Eu acho que os meninos sofrem bastante com isso, as meninas também, mas eu penso que com os meninos é mais intenso. Isso do meu filho precisa ser meninão, né? Ele precisa de ser logo um homem, né? E não é assim, né? A criança não vai ser isso que vai fazer, né, a orientação sexual da criança, não é daí que isso começa. A sensibilidade não tem nada a ver, né, com questões de sexualidade, né? Inclusive de brinquedos, né? Sim. Então a gente sabe que alguns pais não gostam que meninos usem um determinado tipo de brinquedo e que aquilo ali também não é para menina, tem essa questão do skate não é para menina, vai dar uma bola para menina para quê? Isso. Quando a gente está falando de opostos, né, feminismo, né, machismo, né, nós estamos parando de olhar o humanismo, né, então eu acho que ficar entre essas, né, essas pontas, né, essas polaridades, acaba nos tirando do humano, e eu acho que a humanidade está precisando de mais humanos, né. Tem alguma forma da gente no dia a dia ajudar os nossos filhos a cultivar essa autonomia, essa autoestima? Eu sei que você falou que a gente precisa dar espaço, mas no dia a dia ali, como é que a gente pode ajudar eles? Isso, eu acho que podendo então estar atento e favorecendo essas questões, né, daquilo que ele já está dando conta e podendo sair e valorizar o que ele já está dando conta, né. O que eu, né, acho que muito ajuda é quando nossos filhos erram, né. Então meu filho começou, por exemplo, agora, né, o processo de alfabetização e quando eu me vi lá com ele fazendo a primeira tarefinha, né, eu fiquei super impactado, tipo, que ele não estava dando conta. E aquilo me tomou uma proporção tão grande dentro de mim que eu precisei
vamos fazer isso depois, né? Para tudo e vamos retomar amanhã cedo isso. Por quê? Porque eu não estava dando conta de ver que meu filho não é tão bom, né? E isso que tem um impacto na criança. Ele já estava ficando pequenininho na cadeira, assim, e eu dizendo, não, vamos de novo, vamos apagar, vamos fazer. Então, assim, não é porque eu sou profissional da área, que eu sou especialista em bebês e crianças, que eu não vou vivenciar isso com meu filho, porque isso tem a ver com uma questão do filho ser o nosso produto. É uma porção narcísica nossa, né? É algo que eu coloco no mundo. Mas você não vai ser bom bastante? Eu faço tudo, né? Para que você se desenvolva bem, a gente tem isso. E parece que a criança não quer, né? Então, nossa, não tá dando atenção. Não, às vezes é de fato uma questão de construção daquele movimento, daquele aprendizado. Então eu acho que uma das coisas que ajuda muito é quando a criança erra, nesse momento a gente ter esse lugar de acolher, de valorizar, de dizer, tá tudo bem, vamos fazer de novo, vamos recolher isso aqui, isso acontece, do que a gente ficar toda hora dizendo palavras positivas e querendo reforçar algo que naquela hora não tem certo impacto. Mas na hora que ele está vivenciando um momento de fragilidade psíquica, se nessa hora eu chego e digo, filho, eu tô com você, por que você tá, se embotando assim? Vamos lá, vamos dar conta disso junto. Pronto, nessa hora sim, aquilo foi endossado e ele de fato sentiu-se importante e que ele pode errar e que tá tudo bem. Eu sinto que às vezes os pais e as mães de crianças mais tímidas ficam mais preocupados. Tem algum motivo disso? Eles precisam ficar mais preocupados? Que essa criança não está se posicionando, essa criança ela não tem muita voz, eu preciso me preocupar mais com isso? Sim, porque o que a gente espera na infância é que ela tenha condição, né, de poder falar. É por isso que a criança às vezes faz situações que nos colocam em posições, né, difíceis com outras pessoas. Mas isso é importante, porque a criança não é para ela estar ainda com um crivo, né, ainda tão grande de certo ou errado. Ou eu posso falar? Deixa eu olhar para a mamãe ou para o papai se eu posso falar. Não é para ela estar vivenciando isso. Então, uma criança que está mais embotada, que está com mais dificuldade às vezes de poder falar livremente, precisa de atenção, precisa de potencializar essa saída dela para o mundo, e um mundo que ela possa se comunicar. Claro que tem crianças que são muito mais falantes e outras menos, e isso, né, não é uma questão de patologia, mas é uma questão de modelo familiar, de modelo de mente, e isso não tem problema nenhum. Mas se essa criança não fala nada, se ela só aceita, se ela só fala sim, se ela só acompanha o grupo e em nenhum momento ela quer estar à frente desse grupo, a gente precisa olhar para ela. E quando eu devo procurar ajuda profissional? Além desse caso, de que uma criança muito tímida, muito contida, em algum momento que eu preciso procurar ajuda, um psicólogo, até o pediatra pode notar algumas coisas e encaminhar. Quais são os sinais de que, eu preciso olhar para a autoconfiança do meu filho? Isso. Sinais de risco do desenvolvimento tudo aquilo que está, podendo ter alguma interferência impactando a vida da criança. Se, por exemplo, a criança ela é mais tímida no buffet infantil ou na relação com o amigo, mas em casa, com as criancinhas ali de onde ela mora, ela tem uma atividade, ela está funcionando bem, isso não é um sinal de risco, não está tendo impacto em todas as áreas, do desenvolvimento dela. Mas o que a gente precisa estar atento? Como é que estão as questões, primeiro, fisiológicas dessa criança? As questões de cocô e xixi, as questões de alimentação, as questões de sono. Isso são as primeiras coisas que a gente precisa olhar. Crianças que ficam doentes de uma forma muito recorrente, questões respiratórias ou qualquer outro tipo de adoecimento. Por que está sempre ficando doente? Tem os fatores imunológicos e tudo isso acontecendo, mas tem também uma questão emocional que pode estar ocorrendo e trazendo impacto de adoecimento no físico. Então, essas questões a gente fica de olho. E também como é que está a linguagem dessa criança, se está uma linguagem apropriada, se ela se apropria enquanto sujeito, enquanto esse eu, Então, se ela está podendo falar a partir dela ou se ela está só repetindo frases, Como é que está o brincar dessa criança? É outra coisa que nós precisamos observar. Enquanto pai, se a gente estiver atento ao brincar da criança, nós vamos estar podendo vivenciar de fato o mundo mental dela. A criança está lá brincando de mamãe e filhinha, mas ela está reproduzindo relações que ela vivencia na escola e dentro de casa. Se eu tiver um olhar para isso, eu vou saber qual é a hora talvez de buscar ajuda, ou então qual é a hora de eu poder eu mesmo ajudar
abraçar meu filho, poder conversar com ele. E nesse simbólico também, nessa brincadeira, poder dizer coisas que é importante. Poder essa bonequinha dizer para outra, olha, você pode escolher, né? Você não vai escolher, mas sempre eu que tenho que escolher. Se a gente faz isso através do lúdico, do simbólico, a gente tem muito mais chance de que isso vai ter um resultado para a criança. Você sabe que isso traz tanta coisa, brincando, eu já fiz faço muito, mas quando a Maia era muito pequena, eu lembro muito desses momentos, dessas experiências, que ela trazia algumas coisas e falava, puxa, ela tá reproduzindo várias coisas que ela vê. Aí bate, né, às vezes na gente. A gente tem que aguentar apanhar aí, né? A gente tem que aguentar. Porque é uma dor de construção. É. E eu acho que aguentar também que nossos filhos vão sentir dor e que a dor não vai destruí-los, né? É uma coisa importante. Porque o que acontece é que também tem uma nova geração que acha que os filhos não podem vivenciar frustração e sofrimento. Mas isso também nos ensina muita coisa. É claro que nós não vamos querer e nem negligenciar o cuidado com as crianças, mas eles precisam viver um mundo real, né? Um mundo natural, e não um mundo, né, onde está tudo preparado para receber ele, né, como um cenário. Tem até essa frase circulando, né? Não confunda meu palco com seus bastidores, né? Uma coisa assim. E eu acho que a gente às vezes está colocando a criança só no palco, né? No palco. Então quer que ela se comporte, apresentar ela para a sociedade, quer que esse produto seja perfeito. A criança boazinha. Isso. Ah, mas meu filho é bonzinho. Eu acho tão complexo esse meu filho é bonzinho. Eu me preocupo mais, enquanto profissional da saúde, né? Eu me preocupo mais com as crianças que são muito boazinhas do que com as que estão derrubando a casa. Porque essas que estão derrubando a casa, elas estão dizendo, né, de questões delas e estão conseguindo se movimentar com isso. Os que estão, né, se embotando, deixando de fazer barulho, muitas vezes eles estão desistindo, né, de que o mundo pode mudar e dar a eles um lugar talvez diferente. Então eu me preocupo muito mais com os bonzinhos do consultório. Quando chega dizendo que é bonzinho, eu já fico um pouco angustiada. Bom, obrigada pela participação. Acho que é uma contribuição muito rica. E a gente sabe que é uma construção, autoestima, autoconfiança, e que a gente possa construir cada vez mais com os nossos filhos de uma maneira mais consciente, mais atenta e mais presente, Edson. Isso, eu que agradeço, viu? Foi muito bom estar aqui e a gente está aprendendo com os nossos filhos o tempo todo, né? Porque a gente tem que revisitar a nossa infância também, né, Bruna? Muito. Obrigada.